lidar em contato, não é fácil estruturar esses arquétipos, porque são arquétipos muito poderosos, são arquétipos que requerem muita sustentação do corpo físico, porque energeticamente são arquétipos poderosos. Só para vocês terem uma noção, o arquétipo Juno, ou a deusa Hera, é a imperatriz das deusas, tá? Então, assim, não é fácil lidar com esse peso energético. Só para vocês terem uma noção, né? Então, assim, todos os planetas que a gente tem no mapa, eles têm são arquétipos, e isso tem um peso no nosso campo. Só que a gente precisa ter uma estrutura no corpo físico para lidar com esse peso. É a mochila que a gente carrega, é o peso da mochila que a gente carrega. E o peso da mochila que a gente carrega são todos os arquétipos que estão presentes no nosso mapa e que se apresentam mais fortemente. Então, cada um de nós vai ter uma presença mais forte de alguns arquétipos no nosso mapa que a gente precisa trabalhar. E os arquétipos, eles sempre vão estar em ressonância harmônica com aquilo que a gente determinou que queria vir a aprender nessa encadernação. Né? Então, vamos dar um meu exemplo. O que eu quis vir aprender aqui nessa encadernação? Como eu sou da linhagem do primeiro raio. Vontade, poder, paciência, sabedoria, fé. Entendem? E aí isso a gente vai entrelaçando com os raios que estão presentes no nosso campo. Então, assim, não dá pra dizer, por exemplo, que todo mundo veio aprender, sei lá, sabedoria. Mas existem certas coisas que todo mundo veio aprender porque isso faz parte do projeto humano, que tá ligado com a nossa chamatrina, que é primeiro, segundo e terceiro raio, né? Vontade, poder, inteligência criativa e amor, sabedoria. Só que cada um de nós, dentro do próprio mapa, um desses pontos trinos é mais evidente. E quando a gente começa a lidar com os asteroides no nosso mapa, com essa energia arquetipal que foi oculta, o peso vai se tornando maior. E o nosso corpo físico precisa ter músculo, tendão, precisa ter estrutura física para lidar com essa mochila que vem junto com o arquétipo que está sendo ativado. E o porquê que eu tô falando tudo isso? Porque essa live começou hoje de manhã justamente para dizer essa troca de arquétipo pela qual eu estou passando. E que fazia mais de 1 ano e meio que eu não aparecia numa live aqui. E isso a gente às vezes lê como tipo, nossa, mas eu tô mudando muito, eu não sou mais eu. Não, você é você. E uma outra roupagem, uma outra versão. É isso que a gente precisa entender. Tudo somos nós. Em várias expressões, em várias versões que se manifestam em nós. Então, quando a gente para pensar nas mudanças que ocorrem e que vêm ocorrendo na nossa vida, a gente muitas pessoas ficam com medo. Por quê? Porque essas pessoas leem que tudo tem que ser do jeito que sempre foi. Quando, na verdade, não. Nada é do jeito que sempre foi, nada vai ser. Todo dia é uma mudança, todo dia é uma perspectiva diferente. E isso não é volatilidade, tá? Isso não é Maria vai com as outras. Isso é o seu processo interno de movimento que faz parte do humano. Faz parte do nosso projeto na bateria. Faz parte do nosso projeto termos essa modificação dia a dia conforme vão acontecendo os trânsitos no nosso mapa. A gente lê o mapa astrológico como algo estático. E não é. E não é. A nossa programação não é estática. A nossa programação é movimento todos os dias. E vocês perceberam que com a entrada, e aí isso eu recebi muitos questionamentos, né? Que com a entrada desse ano novo astrológico em Gaia, foi muita modificação que nós passamos. Então a gente também esquece que Gaia é um corpo. Para as nossas células, nós somos a Gaia delas. Então, se a gente passa por ter essas transformações, as nossas células também passam. Se Gaia passa pelas transformações, nós também passamos. Porque nós estamos habitando esse corpo. Então, a gente tem que entrar em ressonância harmônica com o ambiente ao qual nós habitamos. Isso é um processo alquímico, que a gente sai de um chumbo, a gente sai de uma densidade, a gente sai de uma linearidade de viver o nosso mapa
né, na zona de conforto, na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Isso é o chumbo pra gente verticalizar o nosso mapa e atingir o nosso sol, que é o ouro, que é a mudança alquímica da transformação do chumbo em ouro. Isso não é um processo físico, isso é um processo alquímico, conceitual dentro da gente, que a gente faz desde quando a gente nasce e em alguns momentos com a questão de Saturno no nosso mapa, isso é disparado até que a gente chega no nosso Sol, que é o nosso signo solar, que é o nosso Sol central. E a gente, verticaliza a nossa consciência e começa a acessar o nosso eixo vertical. Quando a gente acessa e fura essa camada da quarta dimensão, a gente começa a acessar arquétipos, a gente começa a acessar deuses, deusas, a gente começa a acessar animais de poder, a gente começa a acessar muita informação que a gente não sabe lidar com isso. A gente começa a ter downloads, a gente começa, é como se tivesse caindo uma chuvinha, né, de códigos pra gente. É assim que o processo de autoconhecimento e verticalização de consciência acontece. É assim que acontece comigo, é assim que acontece com cada um de vocês. A diferença é que eu sei ler isso pra você. Muitos terapeutas não sabem. A maior parte dos astrólogos não sabem ainda. Porque não é uma astrologia que está em livro, gente. É uma astrologia que eu tô trazendo. É uma astrologia que esse Instagram há 4 anos está trazendo. Entendem? Então, assim... E por que eu tô falando tudo isso? Por quê? Porque eu fiquei 1 ano e meio sem vir aqui, porque eu precisava entender tudo que estava se passando comigo internamente, arquetipalmente... Pra eu largar a mão e falar assim, cara, não é mais enfermagem mesmo. Não é mais a enfermagem mesmo. A enfermagem, ela foi até certo ponto, foi até uma certa programação minha. Mas agora minha programação mudou. Por quê? Porque eu saí de uma frequência horizontal do meu mapa, num tempo Cronos, num tempo gregoriano, e verticalizei. Então, quando eu verticalizo, eu mudo completamente a minha frequência e eu acesso uma outra programação minha. Porque a gente é programação, amados. Eu já falei pra vocês. O universo é mental. Lidem com essa informação. Lidem com isso. Se a gente é programado, a gente pode ser desprogramado e reprogramado. Simples. Não digo que é fácil, mas é simples. Entendem essa lógica? Então, os processos pelos quais eu venho passando, eles são muito profundos, eles são muito intensos. E aí hoje de manhã, né, a hora que eu tava mexendo nas plantas, isso também tem muito a ver com o meu mapa de retorno solar, né, eu tô com uma lua em Capricórnio nesse meu retorno solar, e a minha lua natal é em Câncer, e hoje a lua está transitando por Capricórnio, então hoje eu estou tendo uma conjunção de trânsito, de lua, de trânsito com a minha lua de retorno solar, e obviamente isso por ressonância ativa, o eixo Câncer, a minha lua em Câncer e meu nó do norte, né, então assim, o mapa ele é um efeito dominó, tá? Não é somente uma leitura. Então, quando você vem fazer uma leitura comigo, eu te ensino como que você vai lidar com o seu mapa no seu dia a dia. Eu te ensino como que você vai entender o trânsito do Sol no seu mapa. Que nem o Sol tá em Touro agora, tá passando por uma energia no meu mapa. Tá passando por uma casa no meu mapa que é regida por um assunto no meu mapa natal. No meu mapa de retorno solar também. Então eu consigo casar essas duas energias, né? Clientes que já fizeram mapa natal e mapa de retorno solar comigo conseguem casar essa energia e junto com a matriz energética pleiadiana. São 3 energias que a gente faz esse entrelaçamento. Então, hoje no trânsito, a Lua tá em Capricórnio. Então, ela tá ativando um processo meu. E a minha Lua de retorno solar está em Capricórnio e na casa 1. Junto com Ceres. Por isso que eu senti de mexer com a natureza hoje. Por isso que eu senti de me aterrar, mexer com terra. De abrir essa live aqui. Que hora que eu abri isso aqui, eu não sabia nem o que eu ia falar. Mas eu senti a guiança, né? Tipo, vai mexendo na terra e vai abrindo a live e vai falando o que vier. É isso. Né? Vai contando o seu processo.